Amados, a paz do Senhor. Vocês já pararam para pensar naqueles homens que andaram lado a lado com Jesus? O que aconteceu com eles depois que Jesus subiu aos céus? Hoje, vamos mergulhar em uma viagem emocionante pelas vidas dos discípulos. Preparem seus corações, pois vamos juntos desvendar a força da fé e o preço do compromisso com o nosso Salvador. Pedro. Pedro! Um homem que conhecia a fragilidade humana como nenhum outro. Ele, que negou Jesus 3 vezes, se arrependeu profundamente e teve sua vida transformada pelo perdão do Mestre. Pedro, a rocha que Jesus escolheu para edificar a sua igreja, enfrentou perseguições e provações com a mesma coragem que o fez andar sobre as águas. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, considerando-se indigno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Tiago, irmão de João, era um homem impetuoso, cheio de fervor. Ele foi o primeiro dos apóstolos a entregar a sua vida por Cristo, decapitado a mando do rei Herodes. A morte de Tiago nos ensina que a fidelidade a Cristo pode exigir de nós o sacrifício supremo. João, o discípulo amado, aquele que repousou no peito de Jesus. A ele foi concedida uma longa vida, repleta de provações, mas também de profundas experiências espirituais. João, exilado na ilha de Pátimos, recebeu visões extraordinárias que se tornaram o livro do Apocalipse. A vida de João nos ensina que a fidelidade a Cristo nos leva a vencer as provações e a experimentar a glória da presença de Deus. André, irmão de Pedro, também abraçou o martírio por amor a Cristo. Ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, que até hoje conhecemos como a Cruz de Santo André. Mesmo em meio à dor, André pregou a mensagem do Evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento. Filipe, um homem cheio de compaixão, dedicado a levar a mensagem de salvação por onde passava. Ele viajou por terras distantes, pregando o Evangelho e realizando milagres em nome de Jesus. Filipe foi preso, condenado à morte, crucificado de cabeça para baixo. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, era um homem de coração sincero, que buscava a verdade acima de tudo. Ele enfrentou a fúria dos seus perseguidores com a mesma fé que o fez seguir a Jesus. Bartolomeu foi espancado, esfolado vivo e, por fim, decapitado. Mateus, o coletor de impostos que trocou a riqueza material pela riqueza espiritual. Ele abandonou tudo para seguir Jesus. Mateus, que antes era desprezado por muitos, se tornou um instrumento de Deus para escrever um dos evangelhos. Acredita-se que ele tenha sido martirizado em terras estrangeiras, pregando o evangelho até o seu último suspiro. Tomé, conhecido como o incrédulo, nos ensina que a dúvida pode ser o caminho para uma fé ainda mais forte. Ele duvidou da ressurreição de Jesus, mas ao encontrar o Mestre ressurreto, teve sua fé fortalecida de forma extraordinária. Tomé se tornou um evangelista incansável, levando a mensagem do Evangelho até a Índia, onde entregou sua vida por Cristo. Tiago, filho de Alfeu, pode não ser tão conhecido quanto os outros discípulos, mas sua fidelidade a Cristo era inabalável. Ele se dedicou a pregar o Evangelho em regiões remotas, enfrentando perigos e perseguições. Acredita-se que Tiago tenha sido martirizado na Pérsia, dando sua vida por aquele que ele amava. Simão, o Zelote,
era um revolucionário, um homem que antes de conhecer a Jesus lutava contra a opressão romana. Mas, ao encontrar o Príncipe da Paz, sua vida foi transformada. Ele trocou a luta armada pela pregação do Evangelho, tornando-se um instrumento de paz e reconciliação. E chegamos a Judas Iscariotes, aquele que traiu o Filho de Deus por 30 moedas de prata. A história de Judas é um alerta para cada um de nós. Ele nos mostra o perigo da ambição, da ganância e da falta de arrependimento. Judas, dominado pelo remorso, tirou a própria vida. Amados, que histórias inspiradoras! Esses homens, tão diferentes entre si, tiveram suas vidas transformadas pelo encontro com Jesus. Alguns morreram de forma brutal, outros viveram até a velhice, mas todos eles permaneceram fiéis à missão de anunciar o Evangelho. Que a história de cada um deles nos inspire a viver com a mesma coragem, a mesma fé, o mesmo compromisso.